O palestrante ainda não chegou. Ah, chegou! O palestrante está aqui. Deixa eu pôr ele aqui. Ele chegou na hora, pessoal, na hora. Aí, ó. Como passar nos concursos públicos? Roberto Massaro Watanabe, engenheiro civil, segundo vice-presidente, Rotary Clube São Paulo, Água Rasa, São Paulo, Distrito 4.563. O outro convite também que o Watanabe fez é aqui, ó, como passar em concursos públicos, que nós divulgamos dois, e eu já coloquei ele em anexo nesse convite aqui, ok? Então, muito obrigado, Watanabe, por você estar possibilitando mais esse momento de conhecimento e também a sua experiência, que ele é o rei dos concursos, pessoal. Ele vai contar isso para vocês. Ele é o rei dos concursos e é muito bem colocado e aprovado nos concursos. Como passar nos concursos? Quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, né, formado em engenharia civil, na turma de 72 na Escola Politécnica, e tive a honra grande oportunidade de trabalhar nas grandes obras, nas obras de porte da engenharia nacional, como o Sistema Cantareira, a Rodovia dos Imigrantes, e as hidrelétricas de Ilha Solteira, Itaipu e Tucuruí. Sou rotariano desde 1993, né? Eu fui admitido no Rotary Clube de São Paulo Tatuapé, e depois, por uma questão, como eu dei aula na Unicamp, não casava o horário, então eu mudei de clube para o Rotary Clube de São Paulo Água Rasa, onde estou até hoje na classificação de Engenharia Civil. E participo da turma do Corujão, também coloquei no meu currículo, a participação na turma do Corujão desde o dia 24 de agosto de 2020. Naquela noite, né, quem deu a palestra foi a governadora Roberta, lá do 4.591, né, e quem me trouxe, e me introduziu na turma do Corujão foi a companheira Érica Teixeira Roriz, lá do Rotary Club do engenheiro Paulo de Fronten, lá no Rio de Janeiro. Então, para variar, a minha palestra está recheada de conteúdo, né? Eu consegui reunir 199 transparências e tem dicas muito interessantes. Então, para não perder muito tempo, eu coloquei tudo numa apostila. Essa apostila eu coloquei na internet e vocês podem baixar a apostila fotografando esse QR Code, né? Aproveito para fotografar o QR Code e no final eu apresento o QR Code novamente. Como passar no concurso público? Então, o concurso público hoje é uma coisa institucionalizada, tá? São poucas entidades que têm o trabalho de preparar as questões para o seu concurso público. Eles contratam uma empresa, são várias empresas especializadas que organizam o concurso público aqui no Brasil. Então, atualmente tem um volume muito grande, são não sei quantos mil, 30 mil vagas, sei lá, é um número extremamente grande de vagas que tem em concurso público, desde a Amazônia, Rio Grande do Sul, tem para engenheiro, para médico, para advogado, para assistente administrativo. Então, o concurso são muito bons, né? E tem concurso aí na faixa, a média de 5, 6, 7 mil reais de salário mensal. E tem também concurso que paga 32 mil reais por mês. 32 mil reais por mês. Gente, vamos aproveitar, né? Que voltaram a fazer concurso, né? Vamos aproveitar fazer o curso. Bom, eu vou dar uma série de dicas, né? A primeira dica que eu dou é o seguinte: somente a prática conduz à perfeição. Então, o que você tem que fazer não tem nem que estudar, nem nada, né? Entra na internet. Hoje é fácil, você, pela internet, tem concurso, por exemplo, eu já tive concurso que era para um cargo em Brasília, e geralmente, né, o concurso é feito na cidade onde você vai ser empregado. Mas eu já tive concurso de Brasília que eu prestei em São Paulo, que muitas vezes eles sabem que naquela região eles não vão encontrar o profissional que eles querem. Então, eles sempre abrem, né, alguma sala do concurso aqui em São Paulo ou em Belo Horizonte, né? Nas grandes capitais sempre tem uma sala adicional onde um concurso, mesmo quando é feito lá na Paraíba, eles permitem que alguns candidatos prestem
façam o exame aqui em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, facilitam, porque eles querem encontrar as pessoas, né, competentes para aqueles cargos. Então, gente, só para você ter uma ideia, né? Ó, eu prestei um concurso público para a Câmara dos Deputados, não para ser deputado, mas sim, sei lá, um porteiro, faxineiro, qualquer treco, para eu ficar no meio lá no burburinho, né, lá dos deputados federais. Isso foi em 2012, está aí o edital, 14 de março de 2012, e o salário, né? Você vê, naquela época, 2012, o salário para engenheiro civil era 11.914 reais, gente. 2012, já fazem 10 anos atrás, olha só que belo salário lá na Câmara dos Deputados. Tá? Então está aí um e-mail, né, que eu recebi: senhor candidato Roberto Watanabe, recebemos sua solicitação e coisa e tal, está aí. Aí teve um outro no Senado, concurso público no Senado Federal, também em 2012. Então está aí a minha ficha de inscrição, né, data da prova, né, Senado Federal e coisa e tal. Prova aí na Uninove é de São Paulo. O cargo é para o Senado, porém, eu prestei o concurso aqui na... não, nesse caso não. Uninove foi no prédio 1, endereço do deputado Salvador Giulianelli, Barra Funda. Isso foi aqui em São Paulo, tá vendo? Eu prestei o concurso em São Paulo. Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de São Paulo. Tá aí, cartão informativo, tribunal tal, Roberto Watanabe, inscrição número tal, para analista judiciário. Gente, você pode prestar concurso para médico, advogado, porque eles não pedem diploma para fazer a prova. Depois, se você for aprovado, eles vão exigir o diploma. Mas para fazer o exame não há necessidade disso, basta pagar a taxa de inscrição, entendeu? Então, vocês podem treinar a ciência, né, da prática de fazer concurso, entrando em qualquer concurso, médico, faxineiro, professor, engenheiro, vai entrando, gente, vai entrando. Então, nesse caso, era o Tribunal Regional Eleitoral para um cargo de analista judiciário. Obviamente, se eu passasse, eles não iriam, porque analista judiciário tinha que ter diploma de advogado, né? Concurso para o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, também 2012, está aí o cartão de inscrição, e o exame seria feito no Rio de Janeiro. Está aí. Concurso Público Tribunal de Contas, TCU, 2011. Está aí o comprovante, é feito pela CESP, né, da Universidade de Brasília. Cargo, Auditor Federal de Controle Externo. Né? Então, obviamente, se eu passasse, eu acredito que eu não seria empossado. Então, gente, é para praticar para ver como é que é. Agência Brasileira de Inteligência. Olha aí, o FBI brasileiro, Agência Brasileira de Inteligência, né? 2010. Está aí, ó, comprovante de inscrição também. Quem fez foi a CESP, lá da Universidade de Brasília. Está aí, cargo de oficial técnico de inteligência. Se bem que, ó, tá vendo? A área de engenharia civil. Tá vendo? Então, isso seria próprio para mim. Então, se eu passasse, eu seria empossado tranquilamente. Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Olha aí, Paraná, olha aí, sala tal. Sala seria feito no local das provas, né? Fundo de Estudos Sociais do Paraná, Rua Doutor Favre, 141, Alto da Glória. Então, esse é o concurso, o exame, né, era feito lá no Paraná. Então, para aqueles que sempre tem alguém que duvida, né? Está aí o bilhete da passagem, né, do ônibus leito, São Paulo, Curitiba, Curitiba, São Paulo. E quando a viagem assim de leito, vai eu e minha esposa, entendeu? A gente vai no leito, poltrona lado a lado, com cobertor. Nós temos um kit, né, que tem um cobertorzinho, um travesseirozinho, bom para essa oportunidade. Então a gente vai, o concurso é, por exemplo, no sábado. Então a gente pega o leito, sexta-feira à noite, ele chega de manhã cedo, então toma um cafezinho, vai fazer a prova, geralmente na parte da manhã,
Depois da prova, a gente vai para um shopping, almoça, faz um city tour, né? Conhece um pouco, faz um pouco de turismo na cidade, retorna para a rodoviária, aí pega de novo lá o ônibus leito e tem mais 7, 8 horas de viagem junto, sacolejando, né? Ouvindo aquele barulhozinho gostoso do Scania. Scania. Concurso público no Tribunal Regional Federal de Curitiba. Também está aí o cartão de inscrição e o exame seria feito ali está aí o endereço. Também passagem, para quem duvida, está aí a passagem do Cometa, que eu fui até lá, até o gabarito da prova eu coloquei para mostrar que estive lá e fiz a prova, né? E está aí, nesse caso, Tribunal Regional Federal, olhem aí, embaixo está escrito ali, candidato habilitado, gente, está vendo? Então, esse exame do Tribunal Regional Federal, né? Se eu tivesse aceito, seria servidor público federal. Eu seria o japonês da federal, né? Lá de Curitiba. Vamos lá. Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Belo Horizonte. Está aí um cartão de inscrição. O salário é 6.611. Naquela época. E daí, quando é que foi? Foi 2009, gente. 2009 já se pagava 6.600 em Minas Gerais. Está aí um comprovante. Viação Cometa, ônibus leito, São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo. Minha esposa também foi, fomos dormindo juntinho lá, 8 horas, lado a lado, com o nosso cobertorzinho, travesseirozinho, né, garrafa térmica nossa. Está aí. Esse também foi Tribunal Regional Terceira Região, né, que é Minas Gerais. Olha do lado esquerdo embaixo, candidato habilitado, tá? Então, esse também passei fácil. Caixa Econômica Federal, né? Caixa Econômica Federal, tá aí um boletim informativo, né? Também é feito pela CESP, da Universidade de Brasília. E aí embaixo, do lado direito embaixo, está escrito que engenheiro na área civil, aqui em São Paulo, teria 1.526 candidatos. Então, você vê, é grande a quantidade de candidatos, né? Então, aí eu me candidatei, fiz o exame, né? O salário seria 6.571 mensais, área de civil, elétrica e mecânica, e está aí o e-mail, né? Convocação, e está assim, ó, em virtude da sua aprovação no concurso público, por meio digital, publicado em diário oficial, babá, e solicitamos seu comparecimento à unidade tal, para apresentar os seguintes documentos. Então, Caixa Econômica também fui aprovado, e aí também apresentei os documentos para ser empossados como engenheiro fiscalizador da Caixa Econômica Federal. Concurso público na Sabesp. Sabesp, para quem não conhece, é a Companhia de Saneamento Básico aqui do estado de São Paulo. Teve concurso 2012, né? Tá aí a coisa. Eu fui habilitado, classificação em 7º lugar. Isso foi um bom desempenho. Aí vocês estão vendo minhas notas, né? Vocês podem ver que as minhas notas são boas. E aí o concurso público no IBRAM, Instituto de Brasília, do Meio Ambiente de Brasília, é IBRAM-DF, né? Um órgão do GDF, do Governo do Distrito Federal. Concurso 2010. Está aí o boletim informativo, a ficha de inscrição, né? Então, lá em Brasília, tinha só 2 vagas, gente, 2 vagas no Brasil todo, um concurso nacional com apenas 2 vagas. Então, está aí, eu coloquei até uma fotografia do ônibus, né? Viação Real, Expresso Real, porque de avião eu teria que ir no dia anterior, porque só tem avião durante o dia, entendeu? E o concurso e o exame era de manhã. Então eu teria que ir antes, dormir, pagar hotel para fazer o concurso, então sairia muito caro para mim. Então eu falei, vou de ônibus. Então vou de ônibus, né? Não tinha leito, então vou de ônibus. Como tudo bem, eu vou dormindo, né? Eu pego o ônibus assim, tipo 8 horas da noite aqui, vou dormindo, chego pela manhã, faço o exame, pego o ônibus e volto para cá. E economizo hotel, economizo avião. Então, eu achei que eu ia dormir
eram 11 horas de viagem, né, de São Paulo a Brasília. Eu achei que ia ficar 11 horas dormindo tranquilamente dentro daquele ônibus. Lê do engano. Existe aqui no Brasil uma profissão chamada concurseiro. Aquele ônibus de São Paulo para Brasília, 3/4, né, tinha umas 30 pessoas, o ônibus tem 40 lugares, né? Tinha umas 30 pessoas, todos concurseiros, um nojo. Aí o falou, oh, você estava lá no aquele concurso lá de Fortaleza? Ou aquela terceira questão, sacanagem, era pegadinha, não sei. Ora, os caras ficaram a noite toda falando alto, um falando com o outro, o cara da frente gritando com o cara do fundo, e eu não consegui dormir, porque foi um fiasco, tá? Então, gente, se você não prestar concurso numa outra cidade, cuidado, porque de repente naquele ônibus tem bastante concurseiro e os caras ficam fazendo uma algazarra desgraçada. Então, não consegui dormir, tá? Cheguei cansado lá em Brasília. Mas tá aí, eu passei nesse exame, também passei, eu recebi um telegrama, gente, olha só, em 2009, era uma raridade, recebi um telegrama dizendo, ó, comunico que a sua nomeação, tem até um erro de português, ele também está escrito, nomeação para o cargo de analista de atividades do meio ambiente. Foi publicado no Diário Oficial de Brasília, do IBRANDERV. Então, você tem que vir até o dia 20 de setembro para trazer os documentos, né? E para ser empossado como analista de atividades do meio ambiente do Instituto de Brasília de Meio Ambiente. Então, aí tem a listinha, vocês podem ver, tem que ter abertura, conta no banco do BRB, Banco Regional de Brasília. Eu tenho que, como engenheiro, eu tenho que passar o visto, pedir o visto no CREA de Brasília. Tem que fazer o exame médico na Secretaria de Saúde do GDF, do Governo do Distrito Federal. Eu tinha que ir no hotel e comprar lá, reservar um mês de hotel. Então, tinha muita coisa para fazer. Peguei um avião, né? Deixei tudo para sexta-feira, aí cedinho, peguei esse voo da Gol, cheguei lá em Brasília, falei, deixa eu ver para onde que eu começo, tinha muita coisa para fazer. Ah, vou começar pelo banco. Então, saí do aeroporto, peguei um táxi, fui até a agência do BRB, Banco Regional de Brasília. Cheguei lá, o guarda não deixava eu entrar. Eu falei, eu preciso abrir uma conta aqui. Não, não pode entrar. Mas como não pode? É ridículo, caramba. Eu preciso, eu vou, passei no concurso, eu preciso ter um cartão aqui de abertura de conta. Aí ele falou assim, só abre às 11. Aí, nossa senhora, como eu não estou acostumado a ir a banco, eu não sabia que o banco tinha horário. E lá em Brasília o banco só abre às 11 horas. Eu fiquei com tanta vergonha, pedi desculpa para o guarda, falei, desculpa. E aí eu fui em outros lugares, né? Fui no CREA, pedi a revalidação, fui nesse hotel, a parte hotel Mansuri, né? Eu tinha feito uma pesquisa, fui ali, paguei um mês de a parte hotel, né? Já falei, já vou mudar para cá, já está tudo encaminhado. Aí eu tenho a ficha, né, do CREA do Distrito Federal, onde eu pedi o visto da minha carteira de engenheiro, aí tudo bonitinho, tá? E aí, depois de um dia de corre para lá, fiz exame e tudo mais, cheguei lá, eram 5h30, com toda a documentação. Aí assinei um monte de declaração de propriedade, etc. Foi realmente uma burocracia muito grande. Então, estava tudo certinho, né? Então, a moça falou, ó, tá tudo certinho, segunda-feira você vai ser empossado. Falei, tá bom, segunda-feira às 8 horas estarei aqui. Sexta-feira, saí de lá, peguei o avião, voltei para São Paulo. No sábado pela manhã, comecei a preparar, né? Desliguei o computador, desliguei o monitor, falei assim, não, o monitor vai, esse computador vai também, que eu vou levar tudo para lá. Na segunda-feira já mudo para Brasília, né? E por enquanto eu vou ficar na parte hotel. E se eu me ambientar muito bem, eu vou comprar uma casa, um sobrado, alguma coisa assim, e aí depois a minha família vai mudar para lá. Então a gente tinha tudo programado para mudar para Brasília mesmo. Aí no sábado estávamos preparando a viagem. Aí eu falei, nossa, que bom, né? Finalmente eu vou conhecer Brasília, porque quando eu trabalhei para Tucuruí,
quase que semanalmente eu estava lá em Brasília, na Eletronorte, na sede da Eletronorte em Brasília. Mas naquela correria, eu não conhecia nem a catedral, nunca tinha ido no prédio do Congresso, eu não conheço nada de Brasília, eu nunca tinha feito turismo. Então eu falei, agora, morando aqui em Brasília, vou poder fazer turismo. Diz que tem um passeio pela Câmara, mostra lá toda a Câmara, de domingo e coisa. Eu falei, oh, legal, né? Então, de domingo, eu vou fazer esse passeio na Câmara, vou conhecer a Catedral de Brasília, né? E depois, domingo, voltando aqui para o meu apart hotel, vou pedir uma pizza, pequena não tem gosto, vou pedir uma pizza grande, como a gente faz aqui em São Paulo, e aí eu vou comer uma pizza grande, sozinho, sem a minha família, sem as minhas filhas, sem a minha esposa. Na mesma hora, chamei a minha esposa, a Lúcia, falei, Lúcia, vem aqui. Eu não vou mais. Depois de velho, eu não mereço passar dias e dias em Brasília, sozinho. De repente, dá vontade de abraçar uma das filhas. Só tem voo às 6 horas da manhã, vou ter que esperar a noite toda. Mas que agonia! Eu não mereço passar por isso. Então, na segunda-feira, às 8 da manhã, eu liguei para Brasília e falei, oi, aqui é o Roberto Watanabe. Eu devia estar aí para a minha posse às 8 horas. Ó, esquece tudo, joga tudo no lixo. Então, uma bela carreira lá como engenheiro do IBRAM foi jogada no lixo. Qual que é a dificuldade principal dos concurseiros, né, das pessoas que gostam de prestar concurso e não conseguem passar? Qual que é a dificuldade principal? O problema está na educação brasileira. A educação brasileira, gente, talvez vocês não gostem do que eu vou falar, a educação brasileira é a pior educação do mundo. É a pior educação do mundo. E não sou eu que eu digo, tá? Existe um exame chamado PISA, tá? É um programa internacional de avaliação do ensino, né? Chama The Program for International Student Assessment, PISA, tá? E a cada 4 anos, a cada 3 anos, eles fazem esse exame, né, em todos os países do mundo para avaliar como é que vai o ensino. Então, esse tem um resultado de 2018, tá? Que é o que eu consegui. E eles avaliam o ensino em termos de leitura, né? Aí tem linguagem e tudo mais, matemática, tá? E ciências. Aí ciências tem ciências físicas, química, biológica, notícias da atualidade, assim por diante. Então, vocês podem ver que o país mais desenvolvido em termos de ensino é a China. Isso é 2018. Depois da China é Singapura. Depois é Macau. Macau é uma província que era de Portugal, né? Fica na China, mas era uma província de Portugal. Eu trabalhei com um engenheiro de Macau, chinês, ele tem cara de chinês, jeito de chinês, come comida chinesa, e na hora de conversar comigo, ele falou, Watanabe, você já fez os cálculos? Vinha com aquele sotaque português. Eu morria de rir porque não combinava o sotaque dele com a cara de chinês que ele tem. Então, Macau, a língua oficial é português e tem chinês também. E aí vai, né? Hong Kong, Estônia, Canadá, Finlândia, Irlanda, bababá, 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 vai. E na próxima página você tem lá Brasil, lá embaixo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Né? Em leitura, nesse ano de 2018, o Brasil ficou em 58º lugar. 58º lugar. Em matemática, em 71º. Em ciência, 67 lugar dele. Gente, eita paizinho que é isso aí chamado Brasil, viu? Dá até vergonha de dizer que sou brasileiro. Isso não sei o que está dizendo. Sistema educacional brasileiro funciona? Se você for fazer um teste de QI na humanidade, seja, quantas pessoas, qual é o número de pessoas que têm um certo QI, vai dar a famosa curva em forma de sino, que mostra o quê? Que umas poucas pessoas têm um QI muito baixo, umas poucas pessoas têm um QI muito alto,
E o chamado QI normal é 100. Que cá entre nós não é lá grande coisa, né? Porque quem tem um QI 100 está acima de metade da população, mas está abaixo da outra metade. Pois é. Foi feito um teste de QI na população da Inglaterra. Gente, presta atenção nisso, QI que é médio dos ingleses, muito importante. 100. Ou seja, os ingleses têm a mesma distribuição normal que a população mundial tem. QI médio dos norte-americanos, 98. Eles são normais também. QI médio dos japoneses, 113. Muito acima da média. E mais uma vez, tire esse sorrisinho dos seus lábios, que é só japonês do Japão que tem esse. QI médio dos brasileiros, Atenção agora. 87. Na realidade, o cérebro de um japonês, o cérebro de um inglês, o cérebro de um brasileiro, biologicamente são idênticos. Idênticos. Isso já mostra o quê? Que no Japão, a estrutura, o ambiente, deve fazer coisas que estimulem mais a subida da escada, e no Brasil nós, pelo contrário, estimulamos a descida. É só mudar as regras do jogo. E a escola brasileira, o que faz? Nada, porque a escola brasileira, a escola oficial que eu falo, nem sequer sabe que essa escada existe. Portanto, eu já vi pedagogas falar, não, temos que respeitar a inteligência de cada um. Isso, sua tonta. Respeita, porque aí cada um vai ficar parado no mesmo lugar, não vai sair do lugar. Porque as pessoas não percebem que tem que haver estímulo para que haja esse... As pessoas nem sequer acreditam que possa haver esse crescimento. Tanto é que quando foi feito o PISA, alguém já entrou no site lá para ver o resultado do exame PISA? PISA, 41 países. Em 2003 teve 41 países participando do exame PISA. Brasil inclusive. Jovens de 15 anos. Foram testados os vários tipos de inteligências. Que, aliás, é palavra tabu, né, na pedagogia. Porque na pedagogia você fala competências e habilidades. Porque usar a palavra inteligência seria extremamente preconceituoso se a inteligência fosse uma coisa genética. Então foram medidos vários tipos de inteligências. Alunos brasileiros vindo de escolas públicas e boas escolas particulares. 41 países. 41 países. A melhor colocação num dos quesitos dos alunos brasileiros, aquela que eles se deram melhor, eles tiraram 4º lugar, de trás para frente. Nós fomos antepenúltimo. Na maioria nós somos penúltimos. Inteligência matemática não. Nós fomos os últimos. Decididamente os últimos. Toda manhã quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo, obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o pior sistema educacional do mundo. Então vamos fazer uma coisa? Vocês, nós, eu inclusive, somos os piores professores do mundo? Não. Os nossos alunos são os alunos mais burros do mundo? Não. O que está errado são as regras do jogo. E a cultura, né? Por exemplo, quem é que está muito acima do Brasil? Os hermanos. Pero lo que hacen los argentinos, porque están tan arriba de nosotros? Simples. Por que tem muita gente chegando atrasado? Porque o trânsito de São Paulo é horrível. Por que o trânsito de São Paulo é horrível? Porque só na cidade de São Paulo tem mais veículos do que na Argentina inteira. Que não é nenhum motivo de orgulho. Vamos para a Argentina? Só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Repito, só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Estudante argentino lê. Estudante brasileiro assiste Malhação. Esse que é o grande problema. Essa já é uma regra do jogo que nós temos que
mudar. Você vai dizer, professor, ao longo de toda a sua experiência, quais são os 3 grandes problemas que você identificou ao longo da sua carreira? Por que a escola brasileira hoje não funciona direito? Hoje o aluno se sente no direito de conversar durante a aula. Você chama a atenção de um aluno? Se você chamar a atenção meio rudemente, você corre até o risco de ser processado. Há alguns anos eu fiz uma besteira. Aqui perto abriram um colégio novo. E um amigo meu falou, Pierre, abriu um colégio novo, eu sou diretor, você vai ser um dos nossos professores. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Você vai dar aula um ano só para dar o pontapé inicial. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Pierre, você não consegue uma manhã por semana? Eu falei, não tenho tempo. Pierre, o dono do colégio vai ficar muito decepcionado. Ele já tinha reservado para você uma manhã por semana, $3.000 por mês. Falei, quarta-feira. Quarta-feira, lembrei agora que tem um... Olha, gente, como me arrependo. Sabe, eu ia dirigindo para essa escola, pensando assim, há 65 milhões de anos. Um pequeno cometa, não era nem muito grande. Caiu no México, consegui extinguir todos os dinossauros. Não podia cair uma pedrinha nesse colégio para extinguir esses desgraçados, para eu não ter que dar aula para esses caras. Porque vocês vão dizer, no cursinho não tem problema. No cursinho eu tenho salas de 200 alunos, nunca precisei botar um aluno para fora de sala. É lógico. Eles perceberam que jogaram na lata do lixo 7 anos de escola, estão tentando recuperar em 10 meses. Esse que é o problema. Você imagina, no meio de uma aula, ter que parar a aula e falar, vocês duas aí, dá para parar? Sabe o que eu escutei? Professor, a gente estava só conversando. Falar, como só conversando, sua pequena imbecil? Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Professor, o senhor está estressado. Não é essa a reação? Ou o professor volta a ter autoridade, ou o professor volta a ter prestígio, ou o sistema educacional vai continuar sendo a porcaria que é. É simples. Levanta a mão quem se lembra de quando criança, ficar de pé quando o professor entrava na sala. Como dizia Osmar Santos, por que parou? Parou por quê? Qual foi a gênia da educação que chegou à conclusão que não está mais na moda levantar? Porque é um sinal de respeito. Você sabe por que eu dou aula? Hoje é lógico que é o dia do professor, mas eu só dou aula de avental. Por quê? Você já viu o padre rezar missa de bermuda? Não, né? Tem que haver aquele mínimo de cerimonial na aula. Tem que dizer quem é que é o professor, quem é que é o aluno. Tem que resgatar esse tipo de coisa. Eu sempre digo, exagerando um pouco, obviamente, que a escola vai voltar a ser uma boa escola quando o professor puder voltar a chamar o aluno de idiota. Sem ser processado. Tem gente que fala, mas você vai xingar. Não é xingar. Gente, existe uma velha piada, que é sem graça, hein? Não vão rir depois. Mas é uma piada para mim muito didática. Diz que a mocinha fez 18 anos, tirou carta de motorista, fresquinha. Acabou de ganhar um carrinho do papai. Ela sai toda se achando o máximo na estrada. Está escurecendo. De trás do morro tem uma curva, sai um carro que acende a luz baixa. Ela acende a luz baixa para mostrar que ela também tem. Aí o carro acende a luz alta, ela acende a luz alta. O carro passa por ela e grita, vaca. Ela grita, corno. Faz a curva e bate na vaca que estava no meio da estrada. Ou seja, às vezes você pensa que a pessoa está te xingando e a pessoa está tentando ajudar. Por isso que eu falo para os meus alunos, se eu te chamo de idiota, isso não é insulto, é um diagnóstico. Que é o primeiro passo para a cura. Gente, antigamente, o pai chegava para a professora primária, falava, professora, cá está meu filho, estou te entregando meu filho. Você faz esse menino aprender a ler, escrever e fazer conta. E se ele aprontar, você fala comigo que eu enquadro o moleque, tá? Não era isso? Hoje, já vi em porta de escola, eu vi isso. A mãe chegar para a filha e falar, agora você vai assistir a aula dessa bruxa. E se ela te encher o saco mais uma vez, você fala comigo que eu vou enquadrar. Ela vai perder o emprego na porta da escola. Então, essa inversão de valores. Gente, eu estou cheio de escutar aluno que vira para mim e fala, Pierre,
Você só dá aula ou também trabalha? Entende? Como se ser professor deixou de ser profissão. E vou dizer mais. Agora vamos falar em termos trabalhistas. Professor ganha bem ou ganha mal? Poderia ganhar melhor sem que isso implicasse nenhuma despesa adicional por parte do patrão? Sim, se voltasse a fazer o que existia quando eu era criança. Livro. O papel que você comprou para imprimir esse livro, você pagou imposto? Não. Por quê? Se você importa um livro dos Estados Unidos, você paga imposto? Não. Por quê? Porque pela Constituição brasileira, livro é imune de impostos. E por que professor não? Porque desde quando? Na minha época, professor não pagava imposto de renda, vocês sabiam disso? Não tinha desconto em folha. O nosso pior patrão não é o dono do colégio, o nosso pior patrão é o Estado. O que nós pagamos de impostos é um absurdo. Se a gente voltasse a ser imune, se livro é imune, por que professor não? Por maior razão, professor deveria ser imune. Não, estou falando sério. E outra coisa, restaurar fé pública. Professor tem que ter fé pública. Porque se um guarda me multa, e eu digo, não estava fazendo, ele diz, você estava fazendo, a palavra dele vale mais do que a minha, porque ele tem fé pública, coisa que o marronzinho da CET não tem. Vocês sabiam disso? Ele não tem autoridade desse tipo de multa, porque ele não tem fé pública. E professor voltar a ter fé pública. A palavra do professor tem que voltar a ser uma coisa importante. Então, esse depoimento que foi feito no Sindicato dos Professores é desse professor Pierluigi Piazzi. Tá? Ele deu aula no curso anglo-latino durante anos e anos e anos. Ele já é falecido, tá? Então eu queria fazer uma pequena homenagem a ele, porque ele foi um dos que mais batalhou pela inteligência. Né? Ele sempre procura mostrar que a inteligência é uma coisa que se adquire, tá? Não é nato da pessoa. Não existem pessoas que nascem inteligentes. E um dos livros que eu recomendo para vocês é A Inteligência em Concursos. Vale a pena. Aquilo que ele mencionou, né, que o professor merece todo respeito, né? No Japão, o único profissional em que o imperador abaixa a cabeça é o professor. Todo mundo abaixa a cabeça quando o imperador passa. Mas o imperador, ele abaixa a cabeça na frente de um professor. Até hoje, o professor tem esse respeito. Então, vamos lá. Vamos supor que todos nós, né, hoje estamos aqui em 35 pessoas, vamos supor que todos nós somos professores e nós temos que elaborar uma prova, tá? E aí, eu vou sugerir uma questão, né? Como é que nós vamos fazer essa questão? Quem descobriu o Brasil? Então, antigamente, quando você tinha uma questão, você procurava uma resposta, né? Então, a resposta correta seria Pedro Álvares Cabral. E aí, no teste múltipla escolha, são 5 respostas. Então, eu vou lançar um desafio para vocês, né? Peguem uma folha e escrevam, porque depois eu vou cobrar de vocês quais seriam as outras 4 respostas que tem jeito de ser a resposta do quem descobriu o Brasil, mas estão erradas. Então, escrevam aí essas outras 4 respostas, a resposta B, C, D e E, para aquela pergunta, quem descobriu o Brasil? Vamos ver se vocês seriam bons professores. O que é teste múltipla escolha? Muitas pessoas não fazem a mínima ideia do que é um teste múltipla escolha. Teste múltipla escolha não é aquele que tem uma pergunta e 5 alternativas de resposta. Não é esse o teste múltipla escolha. O teste múltipla escolha é uma modalidade de exame onde se avalia
não apenas o conhecimento, mas também a inteligência do examinado. Mais se preocupa com a inteligência do que com o conhecimento. Então, vamos ver, por exemplo, isso daqui é uma questão do exame psicotécnico do DETRAN. Então, do lado esquerdo, eu tenho aquelas 9 figuras, né? A primeira linha, deixa eu colocar o cursor. Na primeira linha, tem uma flechinha para a direita, uma para cima, outra para a esquerda. Na segunda linha, tem 2 flechas para a direita, 2 para cima, 2 para a esquerda. Na terceira linha, tem 3 linhas para a esquerda, uma que eu não sei, e 3 linhas para a esquerda. E eles perguntam, qual dessas A, B, C, D e E, qual dessas flechas cabe no lugar da interrogação? Ora, é um teste lógico, de raciocínio lógico. Então, vocês estão vendo que a flecha está para a esquerda, para cima, para a esquerda, para a direita, para cima, para a esquerda, para a direita, para cima. Né? Então, como aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui seria para cima 3. Então, a resposta certa seria a resposta E, onde eu tenho 3 flechinhas para cima. Isso chama-se raciocínio lógico. Né? Não precisa explicar, até uma criancinha de 3 anos de idade consegue resolver esse tipo de raciocínio lógico, porque não depende de conhecimento. Né? Um teste um pouquinho mais difícil. Aí eu tenho um tetraedro em 3 dimensões, né? E cada aresta tem uma cor. E aí a pergunta, qual desses A, B, C, D corresponde à vista de cima? Então eu peguei esse tetraedro, me posicionei em cima dele e tentei enxergar lá de cima. E qual dessas figuras de baixo corresponde àquela lá? Então, eu vou dar 3 segundos para vocês tentar descobrir qual que é a certa. Tá? Então, quem Já acertou, descobri, acertou. já te respondi. Não, você é inteligentíssimo, né? Você sabia que você ia conseguir logo. Outro do Detran. Então, tá vendo? Eu tenho na primeira linha, né, um quadrado, um hexágono e um círculo, né? Aqui tem um traço, aqui tem um traço vertical, aqui tem 2 traços. Aqui tem 2 traços, aqui tem um traço só, aqui tem um traço vertical. Aqui tem um traço vertical, aqui tem uma interrogação, aqui tem um traço horizontal. E aí pergunta, dessas 9 figuras, qual delas se encaixa no lugar da interrogação? Então, dou 3 segundos para vocês resolverem e cada um, né, fique contente com a sua resposta. E aqui tem mais um teste lógico, né, que na primeira fileira eu tenho lá um monte de pontinho, na segunda fileira um monte de pontinho, na terceira fileira um monte de pontinho e a nona casa aqui, a nona sala tem uma interrogação. Então, a questão pergunta, qual desses A, B, C, D se encaixa nesse lugar da interrogação? Tá? Então, é um teste lógico, não depende de conhecimento. Né? Então, é uma coisa muito simples. Né? Vocês vão ver que aqui tem 5 bolinhas, aqui tem 6 bolinhas e aqui tem 7 bolinhas. Aqui tem 6 bolinhas, aqui tem 7 bolinhas, aqui tem 8 bolinhas. Aqui tem 3 bolinhas, aqui tem 4 bolinhas e aqui, portanto, tem que ter 5 bolinhas. Então, a resposta seria C. É um teste lógico. E esse? É um teste lógico também. Então, você olha, aí você vai ver que tem 2, 8, 5, 6, 8, interrogação e 11. Ué. Aí você olha, fala, peraí, aqui eu tenho 2 para 5. A diferença é 3. De 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá 11. Então, alternando, dá 2, 5, 8, 11. E aqui seria quanto? 8 para 6 tirou 2. 6 tira 2, aqui seria 4. Né? Então, é outro teste lógico também. Não depende de conhecimento. E aqui tem um teste que foi aplicado em Hong Kong. Né? Aqui eu tenho vagas de garagem no meu prédio, desci lá na garagem, tinha vagas, tudo numerada, por número dos apartamentos.
Então, lá estava 16, apartamento 6, apartamento 68, apartamento 88, não dá para ver, apartamento 98. E a pergunta, qual é o número do apartamento onde tem aquele carro parado? Qual que é a lógica de 6, 16, 68, 88, não sei o quê, 98? É difícil, né? E aí tem uma lógica. Que lógica que é que tem nesse exercício? Aí você pega aquela tabuleta, vira de ponta cabeça, aí você vai ver lá 86, 87, 88, 89, 90, 91. Os números estão em sequência, gente. Então, a lógica seria pegar aquela questão e virar de ponta cabeça, que vocês iriam ver a resposta, tá? Então, naquela época de 1914, o mundo procurava uma espécie de exame onde você pudesse saber quem acertou e saber quem errou, mas de uma forma inequívoca, tá? Para não ter subjetividade. E aí, um pesquisador chamado Frederick Kelly, ele propôs um tipo de teste, que foi justamente esse teste aqui, tá? Que ele perguntava lá, tá em inglês, né? Não vou nem ler. E aí dava como alternativa uma vaca, um tigre, um rato e uma raposa, tá? Então, ele propôs esse tipo de teste e explicou como é que tem que ser esse teste, tá? Então, nesse sistema de teste de múltipla escolha proposto por Frederick Kelly, ele objetiva medir a inteligência, quer dizer, o raciocínio lógico, acima do conhecimento. Então, o que significa isso? Né? Naquela pergunta, quem descobriu o Brasil? Se você usar esse tipo de teste, pergunta mais resposta, não múltipla escolha, mas uma resposta simples, quem descobriu o Brasil? Você, candidato, tem duas chances. Ou você acerta ou você erra. Se você acertar, significa que você é muito bom? E se você errar, significa que você é muito ruim? Não, eu não sabia essa questão. Todas as 10.500 outras questões eu tinha resposta, só não sabia essa. Então, o fato de você errar ou não saber uma resposta, ou errar uma resposta, não quer dizer absolutamente nada. É por isso que no teste múltipla escolha, né, tem que ter uma certa lógica. Então, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Eu não sei quem foi. É Pedro Álvares Cabral, mas eu não sei quem foi. Então, eu coloco uma lógica. Por exemplo, eu coloquei uma lógica ridícula, mas é só para você ter uma ideia de como é que funciona o teste múltipla escolha. Então, eu coloquei aí a resposta A, Pedro Álvares Cabral. B, Cláudia Cardinale. C, Sofia Loren. D, Anita Garibaldi. E, Elis Regina. Ora, a gente sabe que quem descobriu o Brasil foi um navegador português, faz tempo, né? E era um navegador. Né? Pelo que eu saiba, não tem navegadora mulher, né? Não conheço nenhuma navegadora mulher. Bom, então, eu não sei quem descobriu o Brasil, mas eu sei que era um navegador. Ora, ali tem 4 mulheres e um homem, só pode ser Pedro Álvares Cabral. Então, existe uma lógica onde eu coloco um monte de mulher e um único homem. Né? Então, quem tem uma lógica fala, não, navegadores é tudo homens. Então, o único homem da lista é Pedro Álvares Cabral. É um tipo de lógica, tá? Então, aqui embaixo eu coloquei uma nota, tá? Com resposta exagerada, só para vocês terem ideia de como é que se confecciona, né, uma lógica num teste múltipla escolha, tá? Então, esse é o teste proposto por Frederick Kelly, aí eu traduzi para o português. E aqui, vamos tentar resolver essa questão do Enem 2021, do ano passado, sobre rompendo a barragem. Tá? Então, ali diz que rompendo a barragem, rejeito, mineração de Mariana, derramamento de produtos tóxicos. Então, quando rompeu, produtos tóxicos desceram para o Rio Doce. E desceu lá para o Rio Doce e foi sair lá no Oceano Atlântico. Né? E aí, teve consequência para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então, esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Então, a questão pergunta, isso é um fato que aconteceu realmente, né? A barragem Mariana rompeu e todos aqueles venenosos rejeitos foram pelo Rio Doce e foram parar no mar.
né? E as algas foram afetadas, os fitoplânctons foram afetados, os peixes foram afetados e assim por diante. Então, a pergunta é a seguinte: concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em A, esponja, B, golfinho, C, fitoplâncton, peixe herbívoro, algas macroscópicas. Ora, todo mundo sabe, né, que dentro da água existe os grandes comem os pequenos, né, são predadores, né? Então eu tenho lá o fitoplâncton, que vem lá um camarãozinho que come o fitoplâncton. Aí vem o peixe e come o camarão. Depois vem um peixe maior e come aquele peixe menor. Então, como aqueles venenos todos de Mariana afetou toda a biodiversidade do rio, então todos eles estão contaminados. Então, na medida em que o camarão comeu o fitoplâncton, ele pegou o veneno que estava no fitoplâncton, mais o veneno dele, e o peixe comeu o camarão, e aí foi se acumulando. Tá? Então, a resposta qual que seria aqui? Quer dizer, eu não preciso conhecer muita biologia, né? Então está na cara que o mais elevado está no meio dos golfinhos, porque ele é a última dessa cadeia que tem aqui, entendeu? Então é lógica. Bom, além de fazer exame, né, no Enem, eu também fui questão de prova. Olha só que interessante. Aqui é a Companhia de Energia Elétrica do estado do Rio Grande do Sul, né? Então eles fizeram um concurso público em 2010 para angariar assistente administrativo lá para trabalhar lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. E aí tinha uma questão, né? Aqui diz, as questões de números 15 a 20 referem-se ao texto a seguir. Tem um texto longo, né, que eu tenho que ler e interpretar, e no fim está escrito assim, fonte, disponível em ebanatal.com.br, Roberto e coisa e tal, site do engenheiro Roberto Massaro Watanabe, que participou do projeto das grandes hidrelétricas brasileiras, como Ilha Solteira, Itaipu e Tucuruí. Tá vendo? Então, se eu tivesse feito esse concurso, talvez eu não passasse. Então, eu sou tema de concurso, né? Vamos lá. Aí tem as questões, para vocês que quiserem depois responder, né? Então é isso, tá? Esse teste proposto por Frederick Kelly, ele objetiva medir a inteligência, né? Além do conhecimento. Então, deixa bem claro, porque é importante para agora a segunda parte que eu vou falar, a diferença entre inteligência e conhecimento, ok? Vamos lá, conhecimento versus inteligência. O professor Pierluigi Piazzi, ele tem essa coleção chamada Aprendendo Inteligência, Estimulando Inteligência, Ensinando Inteligência e, finalmente, esse que eu já mostrei, Inteligência em Concurso. Leiam Aprendendo Inteligência, é fantástico, tá? Leiam esse livro, que vocês vão aprender muito sobre inteligência. Nós temos que ser mais inteligentes, tá? Tá aí eu mostrando, né? Estou aqui no meu escritório, né? Observe a biblioteca que eu tenho. Eu tenho mais de 10.000 títulos na minha biblioteca aqui no meu escritório. Um dos meus hobbies é ler. Leio muito. Vamos lá. Então, a ciência nos diz que o cérebro humano é dividido em duas metades, a metade esquerda e a metade direita. A metade esquerda ela é mais utilizada em raciocínio lógico, raciocínio matemático. E o lado direito é mais a criatividade, né? Mais intuitivo, sentimento, né? Então, é assim que é dividido o nosso cérebro humano. Tá? Então, de um lado é a razão, de outro lado é a emoção. Música, essas coisas, tudo do lado direito. Tá? Vamos lá. Na escola, a gente não aprende. Muita gente fala que eu tenho que frequentar um curso para aprender. Não, a escola não aprende. Tá? Vamos tentar entender isso daí. Por que a escola não aprende? Porque o que importa no nosso aprendizado é a capacidade de retenção. O nosso cérebro tem que reter. Não adianta eu ficar falando, olha, o Rotary, o objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir. Olha, o objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir.
Se você não guardar essa frase, reter dentro da sua memória, amanhã alguém vai perguntar, o que é Rotary? Eu falo, não, o Rotary é aquele que faz a Polio Plus. Não é isso. O Rotary nem faz a Polio Plus. Quem faz a Polio Plus é a Fundação Rotary. Então, para entender o que é Rotary, né, qual é o objetivo do Rotary, só tem esse. Tá? Não adianta ficar inventando aí. Então, qual é a capacidade de redenção? Então, tem um pesquisador chamado William Glasser, que ele fez esse seguinte, fez um monte de pesquisa no mundo inteiro, e ele viu que as pessoas, né, querem aprender, procuram ler, outros procuram escutar, outros querem assistir a aula e assim por diante. E ele mediu a capacidade de retenção em cada uma dessas situações. E ele chegou à conclusão que quando você lê, fiquei a noite toda lendo o livro. Quanto que eu consegui reter daquele livro? Só 10%, gente. É pura perda de tempo. Não leiam livro, porque é pura perda de tempo. Tá? O livro tem 200 páginas. Li todinho o livro. Você conseguiu reter somente 20 páginas, 10% só. Quando você ouve, né, alguém vê, a criança está querendo dormir, você foi lá e contou uma história. Olha, era uma vez a formiguinha e coisa e tal. Então, a história contada, a criança consegue reter 20%. 30% quando nós observamos. E assim por diante, tem aí uma graduação que depois vocês podem consultar baixando no QR Code. E o que eu quero chamar a atenção é que o Rotary também adota a pirâmide de retenção de William Glasser. Eu vou repetir. O Rotary também adota a pirâmide de retenção de William Glasser. E alguns de vocês não sabiam disso. Vocês não sabiam disso. Então, eu vou deixar muito claro aí, né, que a taxa de retenção é 5% para quem assiste uma palestra. Gente, não assista palestra. A não ser que o palestrante tenha alguns recursos, como eu fiz agora, gritei, falei alto. Então, vocês não assistiram só, vocês ouviram, tá? E eu estou usando o audiovisual. Então, eu estou nessa faixa de 20% de retenção. Tá? Eu gosto de vocês. Por isso que as minhas palestras não é só falada. Eu mostro uns desenhinhos, porque o desenho ajuda a memorizar. Tá? E aí eu tenho uns filmezinhos onde vocês podem observar o comportamento. Você viu o Pierluigi explicando lá a educação, a inteligência e tudo mais. Garanto que vocês ficaram observando que ele estava de avental, que ele coçou a cabeça, né? E aí, então, vocês vão... Eu acho que chega a 30% a capacidade de retenção de uma palestra minha. Eu faço muita questão disso. A gente discutia, dei 19 anos de aula na Unicamp. Cada aula, o coordenador dos cursos lá analisava, né? E tudo aquilo que a gente falava, exemplo que a gente dava, os gestos que a gente fazia, tudo isso era pedagogicamente analisado, porque eles querem que os alunos tenham uma grande capacidade de retenção. O orgulho da Unicamp é o ensino que eles têm. Então, guarde bem e adivinha onde que eu peguei essa pirâmide de retenção? Num manual chamado 246-PO/2004, o manual do instrutor distrital, manual do Rotary, tá? Manual do Rotary. Quem não tem, trate de ter. Que é isso aqui, o manual do instrutor distrital, é do Rotary International, e o número de série está aí, tá? Quem não tem, procure ter. Algumas passagens desse manual, rapidinho, tá? Porque já são 23h40. Eu tenho que terminar até 11h33. Algumas passagens. O manual diz o seguinte, precisa haver um ciclo de treinamento para líderes. Tá? A troca de líderes rotários se dá a cada ano. Eu não sei se vocês sabiam. Em toda a estrutura, nós temos 1.300.000. Né? Nós temos aí 30 mil clubes no mundo inteiro. No mês de junho e julho, está havendo troca da diretoria em todos esses 30 mil. Eu não sei se vocês colocaram isso na sua cabeça, que todo ano muda a diretoria de Rotary. Então, a troca de líderes rotários se dá a cada ano. Portanto, treinamento é fator crítico para assegurar a continuidade administrativa. Quantos clubes
né? Elege lá o presidente, secretário, bababá, bababá, babá, não dá nenhum treinamento, né? Aí tem a festiva de posse, transmissão, não sei o quê, bota o cara lá como presidente e o cara começa a fazer besteira. Coloca o cara como secretário e começa a fazer besteira. Não deu nenhum treinamento. Acho isso uma sacanagem. Clubes que não preparam seus futuros dirigentes não é Rotary. Aí esse manual mostra os ciclos, né, para dirigente entrante. Né? Todo ano você tem uma equipe de dirigente entrante. E uma coisa importante, né, é o seminário de treinamento da equipe distrital. Para que se faz o treinamento da equipe distrital? Por que o governador precisa ter uma equipe? E por que essa equipe tem que ser treinada? Porque essa equipe é que vai orientar os clubes e vai motivar os clubes e vai incentivar os clubes. Então, esse pessoal da equipe distrital são todos instrutores. Como é que funciona o rota, como é que funciona a tesouraria, como é que funciona a secretaria. Então, se um clube tem alguma dificuldade, vai perguntar para a equipe distrital. E a equipe distrital está preparada para incentivar os clubes para fazer o seu trabalho, né? Tem distrito que não faz o seminário distrital da equipe distrital. Tem distrito que não faz o seminário de treinamento da equipe distrital. Aí tem um tal de seminário de treinamento de presidente eleito, né? Um tal de PETS. Então, esse PETS para que serve? É para capacitar os presidentes dos clubes, os presidentes entrantes, com as habilidades para exercer o seu cargo de presidente. Então, tem que treinar as habilidades. E eu cansei, né? Eu fui, tudo onde tinha PET, eu estava lá presente. Né? A maioria é só uma sucessão de palestras. Não teve nenhum treinamento e nem se falou das habilidades necessárias para o presidente exercer o cargo deles. Assembleia Distrital. Bom, não vou falar nada. Seminário Distrital de Capacitação. Tem distrito que não faz esse seminário. O papel da diversidade de treinamento. Diversidade é um dos pontos mais fortes do Rotary, porque você tem um advogado, você tem um médico, tem um engenheiro, são pessoas que pensam diferente. O raciocínio de um médico é diferente do raciocínio de um engenheiro, a forma de raciocinar. Então, essa diversidade tem que ser levada em consideração. Há diferenças culturais, tá? Diferenças econômicas, de religião. Então, no único clube lá que tem 40 associados, né? Um é católico, outro é protestante, entendeu? Outro é espírita. Então, nós temos uma diversidade muito grande. Como é que você vai querer que essas pessoas conversem bem entre si, né? E também você tem, né, clubes com bastante experiência rotária, e tem clubes novos que está começando ainda. Então, a experiência rotária é importante. Alguns têm menos de 15 sócios, ou tem mais de 100. Bom, esse manual é antigo, né? 2014. Então, naquela época, tinha rotas com mais de 100 associados. Então, os ideais, as normas, procedimentos rotários são os mesmos para todos, mas, em geral, a quantidade de sócios que possuem afeta o modo como são administrados. Clubes pequenos não tem nem lista de presença, porque é tudo na cabeça. Ridículo, gente. Não tem livro de assinatura de presença, livro de presença. Outra coisa que esse manual diz é o seguinte, a característica do aprendizado de adulto. Eu já vi governador dando instrução, tratando os presidentes entrando como se fossem criancinhas. Gente, não é assim. Criança, você se ensina de um jeito. Adulto, você tem uma outra técnica de ensino. Então, não é assim que se faz. E daqui é a taxa de retenção que tem nesse manual de procedimento. E os métodos de treinamento? Né? Então, por exemplo, o que é um brainstorming? Né? O que é um brainstorming? Eu quero saber o que o clube pensa. Então, vou organizar um brainstorming. Não bate-papo, um brainstorming. Como é que se organiza um brainstorming? Eu quero promover uma discussão relâmpago. No meio de uma reunião ordinária, eu quero discutir rapidamente uma coisa, uma discussão relâmpago. Né? Como é que faz um estudo de caso? Né? E assim por diante, tem vários métodos de
de se fazer esse tipo de coisa. Palestra, painéis. Qual a diferença entre painel e palestra? Né? Perguntas e respostas, dramatização, né? Dica de apresentação, tá? Vínculo com os participantes, cacoetes verbais. Esse negócio de, porque esse que a gente faz, ou né, e daí são cacoete, são interrupções violentas que você faz na sua dissertação, e isso interrompe a linha de raciocínio. Você vinha conduzindo a plateia numa determinada linha de raciocínio. No momento que você fala um né ou um ano e meio, você interrompe essa linha de raciocínio. Você é obrigado a voltar e começar tudo de novo. Então tem que ter uma certa fluência verbal. O palestrante, o professor, tem que ter uma certa fluência. Ele não pode ficar engasgando, falando, o que era mesmo que eu tinha que falar? Não pode ser assim. Um instrutor, um professor, ele não pode ser assim. Ele não pode ficar engasgando quando fala. E tem também os cacoetes gestuais, né? Ficar mexendo com a mão no cabelo, sabe? No nariz, entendeu? Essas coisas, ficar olhando no relógio o tempo todo, né? Problemas de edição, né? Palestrante que fala muito depressa, não dá tempo das pessoas irem assimilando, sedimentando o que está sendo falado, dar costas à plateia, consulta. Então, vamos lá. Então, tem aí os vários tipos de comunicação verbais e não verbais, característica da qualidade da voz, as expressões faciais, né? Então, quando você fala, não, era um negócio grande, então até o seu gesto tem que ser um grande, né? Era um negócio pequeno, né? Então, o seu gesto também tem que ser coerente com aquilo que você está falando. O silêncio, né? O olhar. Eu não consigo dar uma palestra, por isso que eu faço questão que as pessoas apareçam, né, aqui no visor, mesmo sendo virtual, eu preciso ver se as pessoas estão entendendo, acompanhando ou não. Né? Tem gente entrando nesse horário, já estão quase no fim, tem gente entrando agora. Garanto que eles vão querer fazer alguma pergunta, porque tem alguma coisa que não entendeu. Claro, não assistiu a maior parte da palestra, não entendeu nada mesmo, então vai chegar no fim e vai fazer a pergunta. Entendeu? Então, quem chegou atrasado não pode fazer pergunta, é uma questão de ética, gente. Layout da sala. Então, se a sala tiver as mesinhas tudo assim, não sei o quê, se tiver em formato de U, é porque não sei o quê, coisa e tal. E se tiver mesa redonda, é bom para esse tipo de discussão e coisa e tal. Então, o manual dá todas as dicas, como é que faz as coisas, gente. Por que vocês nunca leram esse manual? Olha aí, ó, espinha de peixe. Gerenciamento de tempo, tá? Então, você está vendo, são 23h47, você tem que terminar até 23h33. Então, se perde muito tempo, começa atrasado. Ainda bem que a turma do Corujão, que tinha esse vício, né, está recuperando, e hoje começou exatamente às 22 horas a reunião. Parabéns, Nelson. Tem que ser assim, tem que ter horário para começar, horário para terminar. Então tá aí, tem uma série de dicas, depois vocês podem baixar pelo QR Code, e aí vocês podem ler, distribuir matérias informativas, né, passo a passo, colocar a programação da palestra na mesa, ter um relógio grande. Eu tenho 3 relógios aqui na minha frente para controlar essa minha palestra de hoje. 1, 2, não, 4. Eu tenho 4 relógios grandes aqui na minha frente. Porque, gente, é importante respeitar o horário. Né? Então, gente, Rotary é uma escola de liderança. Bota isso na sua cabeça. O que é Rotary? É uma escola de liderança. Tá? Bota isso na sua cabeça. Então, aonde que eu aprendi tudo isso? No livro My Road to Rotary, escrito por Paul Harris. Então, existe um livro chamado No Meu Caminho para a Rotary, escrito por Paul Harris. É uma publicação oficial do Rotary, tá? Tem até um número de publicação. E tem aqui, por exemplo, um pequeno... eu vou citar 3 passagens aqui do livro do Paul Harris. Um é o primeiro Rotary Club, tá? Então, eu tirei, escaneei uma parte, que ele diz aí como é que é o primeiro Rotary.
E aí ele disse que era uma noite, né? Uma noite, eu fui, né? Coisa, tá bom, então eu vou colocar. Por que que ele diz que numa noite ele foi jantar no subúrbio? Por que que ele diz que foi jantar no subúrbio? E ele deixa muito claro, after dinner, tá? Não foi um lanche, foi um dinner, foi jantar lá. Por que ele faz tanta questão de colocar subúrbio e jantar? Então, vamos contar, vamos tentar entender o sentimento de Paul Ehrlich. Ele ficou 5 anos viajando pelo mundo, Paul Ehrlich. Aí um dia ele voltou para Chicago, né, e voltou a aplicar. E aí, de volta a Chicago, voltei a aplacar a fome com ocasionais lanches de rua. Ele se formou advogado lá na cidade de Wallingford, onde ele cresceu e se formou. Ninguém, todo mundo era amigo, ninguém brigava com nada, com ninguém. Aí ele falou, bom, eu vou ser advogado e nessa cidade ninguém vai, não vou ter cliente, porque aqui ninguém briga com ninguém, ninguém processa ninguém. Qual é a cidade mais violenta do mundo? Chicago. Aí ele arranjou um dinheirinho e foi para Chicago, alugou uma sala, colocou uma tabuleta escrita advogado e sentou. Passou uma semana, não apareceu ninguém. Passou um mês, não apareceu ninguém. Acabou o dinheiro, ele começou a passar fome. Ele passava fome. Os dias semana, embora trouxesse muitas decepções, porque não conseguia cliente, tinha a vantagem dos negócios me distraírem, impedirem de eu pensar em mim mesmo. Agora, os domingos e feriados, a gente era dias tristes. Eu podia ir à igreja do centro da cidade na manhã de domingo, mas durante as longas tardes de domingo, eu me encontrava desesperadamente só. Ele não tinha amigos, não tinha cliente, estava duro, acabou o dinheiro. E ele andava no domingo à tarde pelas ruas, via o pessoal se divertindo, fazendo piquenique, coisa e tal, e ele passando fome. Está no livro, hein? Está no livro do Paul Ehrlich. É ele que está dizendo isso. Até mesmo música, tinha alguns lugares lá na praça pública, o pessoal tocava música, tinha umas bandas tocando muito, todo mundo dançando alegre lá, comendo churrasquinho e tudo mais. Mesmo as músicas de excelente banda não conseguiam dissipar minha tristeza. Nem vou ler o resto. Tá? As praias de Chicago também, piquenique, coisa e tal. Então, traduzindo aquela parte em inglês, certa noite fui visitar um colega de profissão na sua residência, na casa dele, num bairro distante do centro. Depois do jantar, enquanto caminhávamos pelas ruas do bairro, ele ia cumprimentando os comerciantes nas suas lojas. E aí perguntava, e aí, o seu filho lá melhorou da gripe? Já aquela coriza que ele tinha passou, não sei o quê. E ele ia cumprimentando as pessoas e trocava umas palavrinhas. E isso me fez lembrar da minha aldeia, na Nova Inglaterra. Aí um pensamento fugaz veio à minha mente. Por que não ter na cidade de Chicago um grupo formado por apenas um homem de cada uma de muitas ocupações diferentes, sem que haja restrições quanto às suas ideologias políticas ou religiões? Aí nasceu o Rotary. A essência do Rotary está nesse pensamento de Paul Ehrlich. Leia o livro Meu Caminho. Então, o que eu fiz? Esse livro está esgotado, tá? A versão em inglês está esgotada. Aí um governador brasileiro, ele teve o trabalho de fazer uma tradução. Foi o governador Olavo Alberto de Carvalho. Ele fez a tradução em português e também publicou pelo Rotary, que também está esgotada essa edição. Só que essa edição brasileira só tem o texto. A fotografia que tem na versão em inglês original não consta. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma versão PDF desse traduzido de português e inseri as fotografias que tem no original. Escaneei e inseri. Então, nesse endereço gerói.com.br, etc. aí, se vocês anotarem esse endereço, vocês podem baixar o PDF desse livro, Meu Caminho para a Rotary, em português, com as ilustrações originais. Então,
eu participo rotineiramente de Enems em concurso público, né? Eu desenvolvi diversas técnicas pessoais. Por exemplo, Enem 2018. Quando eu fui prestar esse exame, Enem 18, eu desenvolvi uma nova técnica. Por quê? Aí está eu na Faculdade de São Gilda, aqui na Moca, perto aqui de casa, né? Eu na rua, eu entrando ali na faculdade para prestar o Enem 2018. E aí a técnica que eu desenvolvi em 2018 foi o seguinte: no ano anterior, no final do ano de 2017, eu tinha feito o exame, eu estava com problema de pitose, né? Esse pitose é quando a pálpebra, a gente vai ficando velho, a pálpebra, o músculo não consegue segurar a pálpebra começa a descer, começa a descer. E já tinha descido tanto a minha pálpebra esquerda que eu já não estava enxergando muito bem, tampava a visão, né? Inclusive fica meio caolho assim, né? Aí o oftalmo lá falou que tinha que fazer a blasto, como é que chama? Blasto, tem um nome essa cirurgia. Ele corta uma fatia da pálpebra em cima. E como tinha umas bolsas embaixo, ele falou, eu vou cortar aqui embaixo também. E para ficar simétrico, eu vou fazer o olho direito também. Então eu tive 4 cortes, 2 em cima, 2 embaixo. E aí está a minha cara inchada, resultado desse. Então eu não estava conseguindo ler direito. Estava com uma preguiça com muita preguiça de ler alguns meses depois dessa cirurgia, durante alguns meses. E aí, nesse exame de 2017, o resultado foi muito bom. Vocês podem reparar que em linguagens eu tenho lá 526, a média é 500, ciências humanas eu tenho 636, ciências da natureza 624, matemática eu tive 717, a média é 500, e na redação eu tive 620. Então, embora nessa nova técnica que eu desenvolvi em 2007, eu consegui um bom resultado. Então, fiquei muito contente com isso. Tá? Que técnica é essa? Né? Então, é o seguinte, se você olhar uma questão num concurso, ou mesmo no Enem, tem 2 partes. A primeira parte é a questão, e a segunda parte são as 5 respostas. E muitas questões, a parte de questão leva uma página inteira, é enorme, tem que ficar lendo, né, aquele negócio lá. E eles pegam uns textos lá horrorosos de se ler. Então, qual é a técnica que eu, né, com a preguiça de ler, né, que eu estava com os olhos ainda inchados, o que eu fiz? Eu só olhei a resposta, eu não leio a pergunta, eu não leio nada da pergunta. Eu só leio as respostas. E como é um teste múltipla escolha, as respostas têm uma lógica na formação. Existe uma lógica na formação. Então, a pergunta aqui, né, é uma prova de inglês. Né, vocês podem ver lá que o texto é totalmente em inglês. Né, lá, São Francisco, according to Recept City Numbers, é tudo em inglês. E nem em português eu estava conseguindo ler, né, por causa da cirurgia que eu fiz. Então, ele fala lá que eles têm que pegar uns ônibus abandonados e fazer alguma coisa naqueles ônibus para que o pessoal de rua possa tomar banho. Então, está aí essa resposta. Vamos lá. Sem olhar o texto, né, só olhando a resposta. Resposta A. A relação dos vocábulos shower, né, que é chuveiro, bus, que é ônibus, e homeless, que é trabalho, refere-se a, primeiro, empregar moradores de rua em lava-jato para ônibus. Seria isso? O texto está sugerindo que os moradores de rua sejam empregados de lava-jato. B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Né? Porque eles iriam pegar o ônibus abandonado, iriam instalar chuveiro dentro do ônibus para que o pessoal pudesse tomar banho. Resposta C, comissionar sem-teto para dirigir ônibus da cidade. Olha que coisa ridícula. Eles querem pegar o sem-teto para colocar um motorista de ônibus. Olha que ridículo que essa resposta C. Resposta D. Exigir à autoridade que os ônibus municipais tenham banheiro, chuveiro, entendeu? Olha que coisa ridícula também.
e abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Então, o ônibus seria então dormitório para esse pessoal. Então, você vê que as 5 respostas, a única resposta mais ou menos razoável é aquela que cria acesso a banhos gratuitos para morador de rua. Então, eu pego aquele ônibus que saíram de linha, instalo o chuveiro, ele para num bairro, no dia seguinte para no outro bairro, no outro seguinte. Então, é um chuveiro itinerante. Então, a resposta B seria criar acesso a banhos gratuitos para morador de rua. Então, você vê, nem precisa ler o texto para conseguir responder corretamente a resposta, né? Outra coisa é, o texto tem lá um trecho do hino nacional brasileiro. O Pátria Amada, idolatra, salve, é um texto aqui. Bom, nem precisa ler, né? Porque vocês conhecem o hino nacional de cor, né? Vamos ver a resposta. O uso da norma padrão, eu nem sei o que é norma padrão. O uso da norma padrão na letra do hino nacional brasileiro, do Brasil, é justificado. Por que se usa a norma padrão? Porque A, é uma reverência de um povo a seu país. B, é um gênero solene de característica protocolar. C, é uma canção concebida sem interferência da oralidade. Nem sei o que é isso. D, escrita de uma frase mais antiga da língua portuguesa. E E, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Gente, tá vendo? Não precisa ser muito esperto. Então você já vê que se existe essa tal de norma padrão, que eu não sei o que é, se existe isso, se está sendo empregado no hino nacional, só pode ser um gênero solene, de característica protocolar, né? É lógico isso, tá vendo? Então, não precisa ser muito esperto para conhecer, poder. E aí, vai uma dica final e definitiva. Agora que eu quero que vocês prestem atenção. Agora que vem o pulo do gato. Gente, pare de falar, eu não tenho jeito. Parem de falar, eu não gosto. Parem de falar, me faz mal. Quantas vezes eu fui almoçar com alguém e falei, vamos comer um camarão? Eu falei, não, me faz mal. Ridículo, gente. Parem de falar, tenho alergia. O mundo é belo, as comidas foram feitas para serem comidas. Né? Não fiquem inventando coisa para não fazer. Não fiquem inventando desculpa para não fazer. Lembre que o cérebro tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é da razão e o lado direito é da emoção. Então, agora eu quero que vocês prestem atenção. O nosso cérebro é feito por neurônios. Então, aí tem o cérebro, tem o neurônio. E o que liga um neurônio a outro neurônio é um fiozinho chamado axônio. Axônio é um fiozinho que liga um neurônio para outro. Então, quando eu falo o Rotary é maravilhoso, essa frase vai ficar gravada na sua cabeça nos axônios. Os axônios é que vão gravar, reter essa informação que eu acabei de falar, o Rotary é maravilhoso. Então, quem anda pesquisando isso, essa cientista, ela andou pesquisando, começando pelo cérebro de Einstein. O cara era inteligentíssimo, criador, criativo, gênio. E ela andou, pediu licença, etc., e ela andou destrinchando o cérebro de Einstein. E aí ela descobriu que as ligações entre os neurônios é que guardam a informação. Então, essa ligação aumenta ao longo da vida. Então, uma criança, do lado esquerdo, tem o cérebro de uma criança. São poucas as ligações. Ela já nasce lá com uns 4 bilhões de neurônios, tudo na cabeça. Mas as ligações são poucas ainda. E uma pessoa adulta tem muito mais ligações. Do lado direito você tem a fotografia de um cérebro de uma pessoa adulta. Tem muitas ligações. Então, é nessa comunicação entre um neurônio e o outro, nessa ligação, né? E esse axônio se conecta com o neurônio através de uma ligação chamada sinapse. E aí, tudo aquilo que você ouve, vê, né, os 5 sentidos, manda sinais elétricos para o cérebro.
E aí, de repente, né, alguém falou assim, o Rotary é uma bosta. Aí o seu cérebro falou assim, mas como assim? O que o Watanabe quis dizer que o Rotary é uma bosta? Então, nessa hora, acabou de soltar 150 mil ligações dentro do celular procurando. Peraí, o Watanabe tá doido. Como assim? Ele falou que o Rotary é uma bosta. Então, quando vem uma afirmação nova, chocante como essa, o seu cérebro ele solta até 150 mil ligações procurando em algum neurônio, em alguma ligação, a justificativa para eu falar tanta besteira. Então, por exemplo, quando uma pessoa, né, leva um choque, uma criança, tá vendo? Uma criança está em vias de enfiar o dedo na tomada elétrica. Aí ele leva um choque. O cérebro humano dispara um monte de ligações com um hormônio, né, que é a adrenalina, só da adrenalina, e rapidamente o organismo se retrai. Nem precisa pensar. A mesma coisa acontece no fogão. Sem querer, você encostou a mão no fogão e rapidamente a mão retrai. É uma atitude involuntária, tá? Que o organismo faz. Aí você está dirigindo, aí tem um desenho, né? Você está dirigindo e de repente tem uma faixa de pedestre e gente atravessando a rua. Você olha aquilo, dispara um monte de ligações, né? E nessa ligação tem uma proteína, né? Um hormônio chamado dopamina, dispara um monte de 100 mil, 200 mil ligações feitas por dopamina para ver o que tem que ser feito. E aí você pensando bem, bom, eu tenho que diminuir, senão vou acabar passando em cima das pessoas. E aí você, em reação, coloca o pé no freio. É assim que acontece na primeira vez. E aí o que acontece? No que o cérebro usou essa dopamina para criar essas ligações, você rapidamente encontrou situações parecidas, semelhantes, e você raciocinou e já sabe a ação que você tem que tomar. Só que a dopamina, ela tem uma existência fugaz. Ela demora poucos minutos, poucos segundos. Então, acontece, por exemplo, quando você acorda, o organismo solta um monte de dopamina. Aí você lembra do sono, mas rapidamente o sono vai... Oh, eu tive um sono que não sei o quê, e você acaba esquecendo logo em seguida, porque a dopamina evapora e aí você perde esse pensamento. Então, quando dorme, aquelas informações que são importantes, o organismo pega cada uma dessas ligações de dopamina, que ainda estão por lá, e pega um pincel e passa uma outra proteína chamada mielina. E essa mielina, ela dura vários dias, vários anos, e conforme a grossura dessa mielina, ela dura o resto da vida. Você não esquece nunca mais. Então, guarde na sua cabeça duas proteínas. Uma chama dopamina, outra chama mielina. Dopamina e mielina. E tem outras, né, proteínas aí, a serotonina, que é da felicidade, né? Tem a adrenalina, que é da movimentação, né? E a falta de dopamina causa doenças como depressão, esquizofrenia, mal de Parkinson. E eu vou te explicar por que quando fica velho tem a tendência do mal de Parkinson. É que acabou a dopamina. E causa também algumas reações como cãibras, pessoas que têm muita cãibra, tremores, né? Vai pegar alguma coisa, a mão treme, né? Vai segurar um copo, a mão fica meio tremendo, pode até derrubar a café da xícara. A pessoa tem uma perda de equilíbrio, é falta de dopamina, a pessoa não anda direito, né? Começa a tropeçar nas coisas, né? Então tem uma série de sintomas que eu não vou ler todos, porque senão vai acabar meu tempo. Isso é falta de dopamina, tá? E o que acontece? Na primeira vez, aí eu tenho um esquema que vai mostrar a primeira vez e as demais vezes. Na primeira vez, você está dirigindo, vê uma pessoa atravessando. Aí o cérebro, tá vendo? Não tem nenhuma ligação. Tá vendo aí? Não tem nenhuma ligação. Tudo neurônios estão todos lá. E de repente, a dopamina ligou um monte de neurônio
tentando ver o que eu faço nessa situação de pedestre atravessando na minha frente. E aí você chega à conclusão razoável, pelo seu raciocínio, você chega à conclusão que tem que pisar no freio. E aí você pisa no freio. À noite, enquanto você dorme, o organismo substitui a dopamina pela mielina. A mielina eu pintei por cor de laranja. E a dopamina eu pintei de verde. Ora, a dopamina evapora e acaba sumindo, mas a mielina fica. No dia seguinte, você está andando na rua e vê de novo gente atravessando. O seu cérebro já tem ali a solução, feita com mielina. Então você não tem que pensar, você não pensa. É automático, você pisa no freio. Então é assim que acontece depois que você aprendeu. Na primeira vez, você aprende usando a dopamina e depois transformando a dopamina em mielina. Na segunda vez, terceira vez, 50ª vez, você só usa aquela solução pronta, feita pela mielina. É assim que funciona o nosso cérebro. Então, com o passar do tempo, você vai acumulando experiência e as nossas reações tendem a ser automáticas. E você não pensa mais. Eu já vi de tudo na minha vida. Então, eu vou procurar no meu cérebro alguma solução que eu já vi. Então, eu não tenho que pensar, só tenho que buscar. Então, eu não preciso mais da dopamina, porque não tem novidade. Porque é só quando tem um fato novo é que eu uso a dopamina. Ora, como não tem mais fato novo na minha vida, virou uma rotina, tudo um dia igual ao outro, as pessoas são as mesmas, o Nelson fica sempre falando da mesma coisa, do corujão, corujão, corujão. Bom, então eu não preciso mais da dopamina. Né? Todas as mielina que eu tenho já são suficientes para me viver. Então, o que acontece com as pessoas normalmente é isso. O azul é o declínio da dopamina. Até nos 12 anos é o máximo de produção da dopamina. Dali para frente, essa eu já sei. Olha, vai ter seminário da Assembleia Distrital do Rota, sábado que vem. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. É porque você não tem mais dopamina, entendeu? Você está todo na mielina, então não precisa mais da dopamina. Então, já que você não precisa, o organismo, né, quando chega nos 30 anos, produz metade da dopamina que você produzia quando era criança. Quando chega aos 50, já quase não produz mais dopamina. Então, pessoa de 50 anos não quer saber de novidade, não quer saber de coisa nova. Olha, tem WhatsApp agora. Eu não tenho jeito para a internet. A pessoa está acomodada, não produz mais dopamina, é só mielina. É uma pessoa velha, entendeu? Então, gente, a dopamina é um hormônio muito importante na nossa vida. Porque com menos dopamina presente, passamos a ter preguiça. Né? A gente não quer mais enfrentar novas situações, não tem mais interesse, não quer saber de coisa nova. Né? Olha, eu vou te ensinar a fazer o WhatsApp aqui. Eu não levo jeito para essas coisas, não adianta que eu vou esquecer tudo. Né? Então, nós precisamos reverter isso. Nós precisamos passar a produzir mais dopamina. E como é que se produz? Como é que eu obrigo o meu organismo a começar a produzir mais dopamina? Esse é o pulo do gato. Então, nós temos que praticar ações novas. As ações novas, né? Como isso que eu falei, o Rotary é uma merda. Isso é uma novidade. Isso você não ouve todo dia. Você não ouve um ex-governador falando esse tipo de coisa. Né? Isso é um sacrilégio. Então, isso é uma novidade. Nesta hora que eu falei o Rotary é uma merda, vocês soltaram um monte de dopamina no cérebro de vocês. Como assim? E deve ter gente que jogou tanta dopamina que ficou até indignado. Watanabe, essas coisas não se falam. Entendeu? Já vai querer dar uma de moralidade em cima de mim, dizendo que essas coisas não se falam. É o excesso de dopamina, entendeu? Aí chama a ética, a prova quádrupla. Calma, gente, calma, gente. Eu só falei que o Rotary é uma merda por uma questão didática, tá? Isso é pedagogia, gente, tá? Então, nós temos que provocar a produção de dopamina. Então, por exemplo, primeira regra, você que é destro, passa a comer com a mão esquerda agora. Experimenta comer com a mão esquerda. Toma banho. Experimenta tomar banho de olhos vendados.
Você não usa shampoo, creme rinse? Tem 3 tipos de shampoo. Na terça-feira você usa aquele shampoo para cabelos oleosos. De olhos vendados. Quero ver você tomar banho de olhos vendados, né? Quando vai voltar para casa, sai do trabalho, vai para casa, faz o mesmo caminho. Não, muda. Cada dia vai para um caminho diferente. Tá? Nem que gaste mais tempo, nem que gaste mais gasolina, faça caminho diferente. Isso ativa a produção de dopamina. Pratica o sudoku. O sudoku é aquele joguinho, tá? Que tem aquelas quadradinhas, tem que preencher com o número de 1, algarismo de 1 a 9. Então, é pura lógica aquele negócio lá. Então, eu carrego livro, eu tenho 4 livros de sudoku, um no porta-luva do carro, um na minha mala, um no meu bolso, um na minha sacola, onde quer que eu esteja, estou na fila do banco, ou estou lá na sala de espera, e eu já puxo o livreto do sudoku, estou praticando sudoku, né? Dizer não quando perguntar se conhece o sistema da casa. Você vai almoçar num lugar diferente, o garçom chega, você conhece o sistema da casa? Você quer dar uma desperta? Ah, sim, conheço como é que funciona. Ridículo, gente. Começa a falar, não, não conheço. Né? Todo lugar que pergunta, você conhece o sistema da casa? Fala, não, não conheço. E muitas vezes descobri que aquele restaurante tinha mudado de esquema, tinha mudado lá o esquema, e eu não sabia, entendeu? Então, quando eu falei, não sei, eu falei, não, nós estamos funcionando desse jeito. Eu falei, olha que interessante. 7º, presta o Enem todo ano. Como é que eu faço? Enem é fantástico, gente. É o Exame Nacional do Ensino Médio. E em 8º lugar, cria. Inventa, gente. Saia desse comodismo, tira a bunda da cadeira. Invente alguma coisa nova e siga com persistência, com muita vontade. Encare aquilo como um novo desafio. Eu, aos 75 anos de idade, decidi voltar aos bancos escolares e voltei a estudar. Né? Voltei a estudar em uma coisa chamada radiação nuclear. É um negócio complicado. Né? Então, me inscrevi, né? Fui aceito como aluno no IPEM, é o Instituto de Pesquisa Energética Nucleares da Universidade de São Paulo. Já comecei os meus cursos por lá. Está aí eu, ali no irradiador de cobalto 60, lá no IPEM, e aqui estou estudando horrores. Amanhã tem aula, às 9 horas já tem aula sobre radiação, e hoje, como eu disse no começo, fui tomar radiação eletromagnética, né? Fui fazer ressonância eletromagnética, tomei contraste e tudo mais, estou vivenciando essa nova vida, em teoria e na prática. Então é isso, gente. Aprender, né? Entramos para aprender e saímos para servir. São 23h17, né? Terminei mais cedo, né? Tá aí o QR Code novamente, aproveite e tire fotografia para O baixar. relógio está parado. É 00:18. O relógio está parado, você deu uma desperta. Ele tá no relógio do Mato Grosso. Ele está com algum problema lá no computador dele. Eu tenho 4 relógios, cada um marca, um está marcando o horário de Tóquio. Ele fala assim, até 11 e pouco, agora é 00:20. Tá bom, valeu. Gente, foi pesado. Hoje foi pesado, tá? Abaixe o QR Code, abaixe a apostila, porque isso foi feito, esse levantamento eu fiz com muito cuidado, tá? Não tem coisa chutada, é coisa séria. Procurei aí os melhores pedagogos e procurei municiar vocês. E essa história do dopamina, mielina, é muito sério, e infelizmente todos nós fomos martelados por essa porcaria de ensino que nós passamos, e não importa se é oficial, se é escola do governo ou se é particular, todos seguem a cartilha de um tal de MEC, sabe, um tal de Ministério de Educação e Cultura, que é um... Bom, então o ensino brasileiro é o pior do mundo,
E nós somos resultado disso. Não espere muito de cada um de nós, porque nós somos resultado desse ensino que é uma porcaria. Então, vamos ver se agora, por intermédio dessas provocações que eu venho fazendo, a gente começa a melhorar um pouco o nosso desempenho, a nossa inteligência. Obrigado por hoje. Parabéns, uma salva de palmas para o companheiro Watanabe. Já vamos para a estatística, já vamos para o certificado. Uma salva de palmas calorosa para o companheiro Watanabe. E, na sequência, tchau, Facebook! Obrigado, compartilha aí, Facebook. Tchau. Tchau.